Olá, boa tarde pessoal. Hoje no dia 2 de maio de 2023 e eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para vocês. Mas, saúdo a todos aí com a paz do Senhor. Olha só, há dias atrás eu estava orando e pedindo a Deus um socorro. Porque é da nossa natureza humana, muitas das vezes, se sentir fracos, um pouco desanimados, tristes, mas a gente sabe a quem pedir socorro. E eu achei bastante interessante que essa palavra faz dias que está falando comigo, foi exatamente essa que eu coloquei de tema aí, que é na reserva ou com reserva. E eu vou explicar para vocês por quê. Na reserva ou com reserva. Foi porque exatamente no dia que eu pedi socorro a Deus e eu disse: Senhor, me socorre porque eu estou na reserva. E eu achei bastante interessante depois que essa palavra ficou falando profundamente comigo, na reserva. E Deus começou a me mostrar os perigos de estar na reserva, porque até então eu achava que estar na reserva era algo bom. E eu ainda na minha oração que eu fiz a Deus, eu disse: Senhor, obrigado, porque agora eu vejo de quanto é bom estar na reserva, porque pelo menos agora eu tenho essa reserva dentro de mim que faz com que a minha chama não se apague. Só que, porém, como eu disse para vocês, Deus me mostrou o perigo de estar na reserva. Então eu repito, por isso que eu coloquei o tema aqui, na reserva ou com reserva. E hoje mesmo, ao meditar novamente sobre essa frase, sobre a oração que eu fiz a Deus, ele me trouxe vários acontecimentos na minha mente que eu quero aqui relatar para vocês. E hoje, antes de descer para cá, ele me trouxe também em Mateus 25, que era a parábola das virgens. Apesar de que, muitos falam que essa parábola não é para nós, que é para os judeus. Mas eu não quero entrar, em contradições com eles e jamais, pregar contra, não é isso. Mas eu quero me deter aqui no detalhe que Deus me chamou a atenção, tanto que eu desci para minha sala e fui ler também em outras traduções da Bíblia e eu pude entender a explicação que ele estava me dando, porque diz, que Deus fala conosco numa linguagem que nós vamos entender. E eu entendi, o que ele queria me explicar, que estar na reserva não é nada bom, apesar de que muitos de nós acham, e sempre a gente ouve algumas pregações de pessoas dizendo, tem que ter reserva, mas tem que ter reserva sim, mas não estar na reserva, não andar na reserva. E olha só um fato que Deus me trouxe à lembrança, foi que alguns dias atrás, eu e o meu esposo estávamos vindo da cidade de Jaguari, só que porém ele deixou para abastecer na hora de nós sair. Só que porém nós estávamos saindo da cidade de Jaguari tarde da noite e a gente não sabia que os postos lá fechavam às 10 horas da noite e a gente estava vindo após esse horário, das 22 horas na verdade, E quando a gente foi sair, a gente não achou nenhum posto aberto, só que nós tínhamos que voltar para casa. E o que aconteceu? A gente teve que andar na reserva. Apesar de que quando nós voltamos para a casa da minha mãe, porque a gente pensou vamos ter que posar, só que porém um vizinho do lado nos forneceu alguns litros de gasolina para a gente vir para casa. Então o Juca colocou aqueles litros ali e nós viemos para casa, porque no outro dia até nós tínhamos que trabalhar cedo. Só que porém quando chegou na metade do caminho, quase um pouco mais da metade, começou a dar aquele sinal, que já estava indo e a autonomia baixando. Quando nós chegamos próximo ao posto da polícia rodoviária, simplesmente zerou, o tanque zerou.
e eu fiquei só clamando a Deus, né, em espírito. Coloquei a minha mão em cima né, porque eu sabia até mesmo que aqui na cidade de Santiago a gente poderia ter problemas, até mesmo deixar também postos abertos. Então, na verdade, a gente fez toda essa viagem com medo, porque apesar de que aquele vizinho ter nos cedido aqueles litros de gasolina para colocar no tanque, nós sabíamos que mesmo assim ele não ia sair da reserva, ele ia continuar na reserva. Então nós viemos desde Jaguari até um pouco, quase chegando aqui naquela reserva e a autonomia baixando. E quando chegou no posto da polícia rodoviária aqui na entrada, simplesmente zerou. Então eu coloquei as mãos ali, comecei a orar que Deus, né, nos permitisse chegar até um posto de gasolina. E realmente, né, deu. Mas eu disse assim, ó, que o meu carrinho funcionou na fé. Então Deus me fez refletir sobre isso. Quando eu orei a Ele há dias atrás e falei, Senhor, me socorre porque eu estou na reserva. E eu agradeci ao mesmo tempo por estar na reserva. E Ele me mostrou o quão perigoso é andarmos na reserva. Então eu trago essa reflexão aqui hoje para vocês, que como eu disse hoje, quando eu estava refletindo novamente sobre isso, Deus me fez ver a parábola das 10 virgens. E olha só, eu quero ler juntamente com vocês que diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva. Prestem atenção nesse detalhe, ok? Porque como eu disse para vocês, eu não quero entrar em atrito com os outros irmãos que dizem que essa parábola não é para nós, que é somente, né, para o povo judeus, mas Deus me falou através dessa palavra e me fez prestar atenção nesses detalhes que eu quero que vocês agora também prestem atenção nesses detalhes, que diz que, né, as inconsequentes pegaram as suas candeias e não levaram óleo de reserva consigo. Mas diz aqui, entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. E olha só, gente, ao procurar, né, ver como é que eram até mesmo as candeias, porque algumas traduções dizem candeias, outras dizem lamparinas, mas se nós formos procurarmos como é que eram as candeias, as lamparinas daquela época, a gente vai ver que elas eram feitas, diz que eram feitas de barro. Eu vou pegar aqui um vaso, tá? Não é de barro, é de madeira, mas eu quero para vocês mais ou menos ter uma noção, uma ideia de como é que eram as candeias, as lamparinas do tempo de Jesus. Então elas eram feitas, né, de barro, tinha uma abertura aqui, tinha um biquinho, tá? Era uma espécie de um biquinho que tinha, e também uma alcinha onde eles seguravam elas. Então, por essa abertura de cima, eles colocavam o óleo, o azeite de oliva. E depois, pelo aquele biquinho, eles colocavam um pavio, um pedaço de tecido ou um pedaço de fio que caía aqui dentro e aonde eles acendiam essa ponta e ela ficava acesa. Então, pelaquela alcinha, eles levavam essas lamparinas, essas candeias, aonde quer que eles iam da parte da sua casa ou até mesmo pelas ruas onde eles iam se deslocar à noite, e depois eles colocavam num local onde pudesse clarear todo o ambiente onde eles estavam. Então a lamparina, a candeia, era mais ou menos, né, um vasinho assim de barro, feito de barro, com uma abertura, um biquinho onde ela era colocado um pedaço de tecido ou um fio que caía aqui dentro, onde era colocado o azeite. Só que essa palavra diz assim que, né, que elas colocaram, que elas não só levavam, a palavra nos diz que as prudentes, elas não só levavam essas candeias já acesas, com o azeite e o óleo aqui, mas elas também, diz assim, olha só, entretanto as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Aqui em outras traduções diz, né, as prudentes que levavam, né, essas candeias, as candeias e também outras vasilhas. Quer dizer, elas não iam só com as lamparinas
aqui acesa com o óleo aqui dentro. Não, elas levavam também as bacias, uns recipientes onde elas tinham óleos de reserva. Só que, porém, as imprudentes não levaram isso. Elas levaram somente as suas candeias. Por isso que para elas foram chamadas de imprudentes, inconsequentes, porque elas só levaram aquilo. Elas andavam na reserva, mas elas não tinham a reserva como as outras prudentes. Então, olha o perigo de nós andarmos na reserva. Cuidado com a reserva, que muitas vezes a gente ouve pregações e até concorda muitas vezes com os irmãos, dizendo temos que ter reserva, mas os irmãos esquecem de dizer que temos que ter reserva sim, né? Como essas virgens, 5 virgens prudentes, que não só tinham azeite em suas lamparinas, mas elas também levavam vasilhas, né, com aquele azeite, com aquele óleo de reserva, tá? Não andem somente com a reserva, porque é perigoso, porque senão vocês vão acabar que nem a Marta e o seu esposo, quando estavam voltando de Jaguari, e estavam também no seu carro somente com a reserva, e quase que ficaram na rua. E olha só o detalhe, gente, que hoje, quando eu estava meditando sobre isso, eu repito que na oração, né, Deus fez eu meditar profundamente sobre isso, se era bom ou não estar na reserva, porque eu estava agradecendo a Ele por estar na reserva, e Ele me fez enxergar que não era bom estar na reserva. Então Ele trouxe à minha mente, né, esse episódio que eu e meu esposo passamos, que quase ficamos na rua, e ali quando a gente para, também vocês sabem, gente, que é muito perigoso. No carro, a gente está com o tanque na reserva, porque ele pode prejudicar o carro. Ele prejudica o carro. Então, né, eu até abri aqui para vocês, para não ficar nas minhas palavras, né, que diz sobre os perigos de andar com combustível baixo, com combustível na reserva, que pode haver queima da bomba de combustível. E diz assim, ó, o principal risco de se andar na reserva é com a bomba de combustível que está localizado dentro do tanque. Isso porque o mesmo combustível que ela bombeia para alimentar o motor também é responsável por mantê-la refrigerada, evitando assim o superaquecimento e, consequentemente, a queima da peça. Sem falar também, gente, que embaixo, naquela gasolina que fica embaixo, que está na reserva, que ali ficam os resíduos, né, as impurezas muitas vezes que contém na gasolina. E se você deixar muito na reserva, vai acabar sugando aquilo ali e vai, de repente, pode até entupir, né, as principais válvulas ali que fazem o motor funcionar. Então, muitas das vezes, né, você pensa em economizar, você pensa, vou deixar para abastecer amanhã naquele posto que é mais barato, que é mais acessível, e depois acaba se prejudicando ainda mais e gastando ainda mais. Foi com essa palavra que Deus me falou, foi trazendo à minha memória esse relato, esse episódio que nós passamos, que Deus falou fortemente comigo com o perigo de andar na reserva, de nós como cristãos. Eu estou citando aqui para vocês um exemplo físico para trazer para o lado espiritual, de como é perigoso andarmos na reserva. Então a pergunta é: na reserva ou com reserva? Devemos estar como essas virgens prudentes, com reserva, com a reserva, não só com as nossas lamparinas cheias, mas também com vasilhas, com reservas. Esse é o sentido espiritual dessa palavra que hoje eu quero deixar para vocês refletirem sobre a vida espiritual de vocês. Se agora
Nós estamos passando, na verdade, momentos turbulentos, momentos turbulosos. Vocês podem olhar para um lado, olhar para outro, ver pessoas caindo de diversas formas, vendo aí até mesmo mortes, né, de uma hora para outra, mortes trágicas, mortes repentinas, de tudo quanto é jeito. E isso vai abalando, vai afetando o psicológico, a mente de muitas pessoas. Sem falar do estresse, da correria do dia a dia, até mesmo as pessoas que sentem medo, né, que falte o que comer, o que beber, aonde dormir, né, que falte o essencial para suas vidas e acabam correndo demais atrás da máquina, e isso gera um estresse físico e emocional. E o que vai acarretando na pessoa, né, consequências drásticas, né? Porque ela está andando na reserva da sua vida, ela está andando na reserva. Isso vai fazendo que nem muitas vezes no carro, eu repito, quando nós estamos na reserva, pode entupir muitas válvulas e causar consequências no restante do carro. Assim é a nossa vida quando a gente entra na reserva espiritual. Então, na reserva ou com reserva, a palavra de Deus hoje para vocês é essa: procurem andar com reserva, mas que não seja preciso vocês entrar na reserva, porque estar na reserva é perigoso. Cuidado, porque tem muita gente caindo, muita gente tombando por estar na reserva. Não é bom estar na reserva. Andem com reserva. Ah, Marta, mas como se faz isso? Como que é andar com reserva? Andar com reserva é ter uma vida espiritual com Deus, em consagração, em estudo da palavra, em meditação, oração em espírito, porque eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem durante as 24 horas do dia dobrar muito o joelho para orar, mas o que vale mesmo é a intenção do teu coração. Então, aonde tu estiver, esteja com o teu pensamento, o teu espírito, clamando a Deus, meditando na palavra de Deus, porque por isso é fundamental nós estudarmos, porque quando nós estudamos as escrituras sagradas, a gente está meditando nela dia e noite, não interessa onde a gente está meditando. E olha só, hoje mesmo, como eu disse para vocês, quando eu estava recapitulando tudo isso, até inclusive eu tinha a certeza de que eu queria vir aqui fazer uma live, mas não era essa palavra, mas quis Deus que eu trouxesse essa mensagem para vocês, para que vocês começassem a refletir sobre isso. Então, quando eu estava pensando nessas palavras, Deus falou fortemente comigo, onde diz, né, na verdade tem uma palavra em Salmos 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Olha só que interessante, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não tivermos com a palavra na nossa mente, no nosso coração, meditando nela dia e noite, as nossas lamparinas vão se apagar e, consequentemente, nós vamos ficar na estrada, em completa escuridão, porque a palavra diz: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia o meu caminho. Então eu tenho certeza que vocês entenderam essa palavra, né? Não andem na reserva, porque se vocês andarem na reserva, certamente a lamparina de vocês vai apagar e vocês vão ficar no meio da estrada, vocês vão ficar em completa escuridão, porque a palavra de Deus também nos manda ser luz para os que estão na escuridão. E se a nossa lamparina se apagar, nós não vamos ver nem o nosso caminho. Então, cuidado, gente, ok? Lâmpada é como se vocês tivessem essas lamparinas, né? Isso aqui não é uma lamparina, tá? Recapitulando, que eu só usei esse vaso para mostrar para vocês como era antigamente usado as candeias ou as lamparinas, que tinham um biquinho, o azeite de oliva dentro, uma alcinha que é onde eles carregavam. E se a palavra de Salmo 119, 105 diz para nós que lâmpada para os nossos pés
É a tua palavra, é como se nós tivéssemos isso, as lamparinas em cada um dos nossos pés, e para onde quer que a gente fosse, ia haver luz no nosso caminho, e nós não íamos nos perdermos, nem parar por conta da escuridão sem saber para onde ir, ok? Então não andem na reserva, andem com a reserva, buscando cada dia mais e mais a presença do Espírito Santo na vida de vocês, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque os dias que nós vivemos, eu repito para vocês, gente, os dias são maus, estamos vivendo uma batalha espiritual tremenda, muitas vezes os nossos olhos físicos não podem ver, mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo sente tudo isso. E as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que estão paradas no caminho, porque estão sempre na reserva, elas não sabem muitas vezes para onde seguir, aonde se guiar, porque eu repito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas se as pessoas não têm o conhecimento do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, para onde elas vão recorrer, para onde elas vão caminhar, em que direção seguir. E eu repito, por isso que se torna perigoso, porque qualquer um pode chegar para vocês e dizer, vem por aqui, é aqui o caminho certo, e levar vocês ainda mais para a perdição. Assim como aquele dia eu e o meu esposo estávamos na reserva no nosso carro, nós poderíamos, porventura ter parado na beira do caminho, o nosso carro ia ficar em completa escuridão, nós ali também na beira da estrada que não tem nenhuma luz, a não ser dos próprios carros ou de alguma residência por perto, nós ia ficar à mercê de qualquer um que parasse ali, ou se alguém fosse parar para nos ajudar, até mesmo porque às vezes não tem nem sinal no celular em determinados trechos, então olha o perigo que nós íamos correr. Então é esse perigo que muitas pessoas andam por estar na reserva espiritual, e Deus hoje quer que eu diga isso a vocês, para que vocês reflitam sobre isso. Como é que anda a lamparina de vocês? Como é que anda o tanque de combustível de vocês? Se está cheinho ou se está na reserva? Porque está na reserva, eu repito, é perigoso. Tem que andar com a reserva. Com a reserva, orando, meditando, salmodiando, engrandecendo a Deus, aonde quer que você esteja, seja em casa, no trabalho, com a família, com os amigos, na igreja, em qualquer lugar aonde vocês estiverem, estejam meditando na palavra, estejam buscando a Deus, porque é isso que eu e você estamos precisando, porque depois não vai adiantar só chorar e se perguntar, mas o que foi que aconteceu? Assim como aquelas 5 virgens, imprudentes, inconsequentes, que só levaram simplesmente as suas lamparinas, mas como estava o tempo inteiro acesa, acabou consumindo toda a reserva que elas tinham, e como elas não tinham levado outro recipiente, como as virgens prudentes, que estavam ali sempre abastecendo para não ficar sempre na reserva, então acabaram se dando mal. Então cuidado para que não aconteça isso comigo e com você, porque estar na reserva é muito perigoso, é muito perigoso. Eu tenho certeza que vocês compreenderam essa palavra, meditem nessa palavra e busquem cada vez mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque os braços dele não estão encolhidos para que não possa te resgatar, te socorrer, e nem os ouvidos deles agravado para que não possa não lhe ouvir. Ele está sempre te ouvindo, basta você aquebrantar teu coração diante dele, expor a ele todas as tuas dúvidas, todas as tuas incertezas, todos os teus medos, tuas inseguranças, que ele vem te socorrer. Não importa muitas vezes se você, mas eu estou em pecado, acho que Deus não vai me ouvir. Se você se arrepender desse teu pecado, pedir perdão a ele, ele vai te ouvir sim, ele vai te socorrer sim. Basta você se achegar a ele, busque a ele enquanto ele está
perto. É isso que a palavra diz, buscar enquanto ele está perto, porque vai chegar o dia que esse Senhor não vai estar perto não, tá? E está muito próximo dele resgatar a sua igreja. E não queira você ficar aqui, não queira você estar nessa reserva, porque vai ser perigoso para você, ok? Então busquem, orem a esse Deus, porque é o que a humanidade está precisando, de cura, salvação, libertação, luz, que sejamos luz para eles. Amém? Pensem sobre isso, irmãos, e não andem, eu repito, na reserva, mas andem com reserva. Amém? Deixo um grande abraço a todos e até a próxima.